Bem-vindos, seguidores do Correio Cast, nossos colegas do Correio Sudoeste também. Estamos aqui em mais um episódio do podcast. E hoje eu trouxe o Sandro Anderi. Olha, nome francês, gente. Ele é o coordenador do curso de psicologia do Unifeg e vai falar para a gente sobre um trabalho que está acontecendo na área, junto com os estagiários, uma parceria do Unifeg com o Fórum e que está mudando algumas coisas no comportamento das pessoas, né, Sandro? Confirma aí para mim se é isso mesmo. É isso mesmo. Primeiramente, eu agradeço muito pelo convite. A ideia é realmente eu conseguir trazer hoje aí algumas informações à população para eles entenderem como é que funciona esse estágio e principalmente essa parceria entre o Unifeg e Fórum, que já existe há muitos anos. Isso. E é um trabalho que é recorrente, é um trabalho que ele vem acontecendo ao longo dos anos. E só há um intervalo quando os alunos estão realmente de férias, Uhum. tá? Então, chegou fevereiro, já começa, vai até junho, férias de julho, agosto retomamos e vamos até novembro. Isso já há muitos anos que a gente promove aí esse estágio. Basicamente consiste no seguinte: a gente tem uma disciplina na nossa grade chamada psicologia jurídica. Porque a psicologia ela é uma ciência ela é muito abrangente, né? Então existe inúmeros campos de atuação. As pessoas acham que a psicologia ela serve, vou me formar como psicólogo e vou para o consultório. É uma opção, mas não é a única. Então, o psicólogo ele pode trabalhar dentro de empresas, como psicólogo organizacional, ele pode trabalhar dentro de instituições, ele pode trabalhar como psicólogo do esporte, ele pode trabalhar como psicólogo social, dentro das escolas. E aí tem digamos assim, esta área, né, que não é tão conhecida, mas é uma área extremamente importante para a sociedade, que é a psicologia jurídica. Ela não era nem muito, não é muito divulgada, né? Porque, É, como você falou, existe já faz tempo, né? A gente sabe que tem, né? muito tempo, Esse mas atendimento. porque isso confirma a minha ideia, né, de que, na verdade, Uhum. as pessoas, vou fazer psicologia para ir montar um consultório. Então, é uma opção, né? Eu, por exemplo, eu sou psicólogo de consultório. A minha atuação, ela basicamente é clínica e dentro de empresas. Hoje, mais clínica do que dentro de empresas. Mas, assim, os alunos, eles se formam e vão escolhendo os seus caminhos, né? E dentro desses caminhos existem inúmeras possibilidades de abordagem. Então, a gente tem a psicanálise, a gente tem a comportamental, a gente tem a fenomenológica existencial, a gente tem a humanista, a gente tem a psicologia analítica e por aí vai, né? Então, são escolhas que os alunos têm que ir fazendo ao longo dos anos, né? Ah, Que é muito importante. Então, uhum. a faculdade, ela também está ali, né, para auxiliar esses alunos a fazer essa escolha. Primeiro, qual é a abordagem que eu vou seguir? Segundo, seguindo com essa abordagem, eu vou conseguir atuar na área X ou Y, Aham. né? Então, é realmente uma abrangência, Então é né? durante o curso que eles vão mudando ali Isso. qual a área que Qual quer. a área que quer e qual é a abordagem que eles querem Uhum. seguir. E aí, vamos falar um pouco desse projeto que me chamou a atenção. Vamos lá. Do projeto não, do estágio, né? Estágio. É um Que está estágio. fazendo um atendimento com homens e mulheres envolvidos em violência doméstica. Isso. É isso? Este estágio especificamente, ele acontece no fórum aqui de Guaxupé. E ele existe, como eu disse, já há alguns anos. Qual é o objetivo? Que a gente desloque alunos, né? Eles começam no quinto período, então na metade do curso ali, eles já vão até o fórum, e lá eles realizam esses atendimentos, né? Existe uma estrutura ali, na verdade, que o professor hoje da disciplina é o Pedro Angelini. O Uhum. Pedro, ele é formado em Direito Ah, tá. e ele também é formado em Psicologia. Inclusive, ele Uhum. é aluno nosso lá, formado na Psico. E aí, ele leva esses alunos até o fórum. Hoje a gente está com 27 alunos, divide esses alunos em 5 grupos Uhum. para atender 5 grupos diferentes de pessoas. Entendi. Então, hoje a gente deve estar atendendo aí próximo de 100 pessoas,
né, que são condenados, né? Ah, então quem que são essas pessoas que Elas são participam? Como elas são pessoas, escolhidas? tá, é assim, eles são pessoas condenadas, Uhum. mas que, digamos assim, a justiça ela dá uma opção para essas pessoas, para não serem presas, elas têm que obrigatoriamente participarem deste grupo. Não é só prender a pessoa, Não né? é só aprender, porque ali o objetivo realmente é a gente conseguir, através de algumas técnicas, como por exemplo o grupo operativo, a gente conseguir levar informações para essas pessoas, e não através de palestras, Uhum. tá? O objetivo nosso não é realização de palestras. A gente vai tentar mudar realmente, mudar a consciência do indivíduo, né? Fazer com que ele tenha consciência ampliada sobre o lugar dele na sociedade, sobre o lugar dele como homem, sobre o Uhum. lugar dele como marido, como companheiro, enfim. Então, é uma mudança mesmo que ela vai acontecendo gradativamente. E essa é a razão pela qual a gente entendeu, olha, a gente não vai lá, e até faz parte do próprio estágio, a gente não vai lá para ficar daqui de cima dando palestra para o pessoal lá Aham. embaixo. Nós estamos aqui no tete a tete. Então a gente se Uhum. reúne na sala junto com os alunos, o professor, obviamente, ele vai mediar toda essa história, ele vai ser um facilitador nessa história, para que os alunos consigam, a partir também da observação e da proposta de alguns trabalhos, eh, ajudar essas pessoas a compreenderem mesmo ou ressignificarem, que é um termo até bastante adequado e atual, ressignificarem os seus papéis, né? Então, como te disse, ressignificar meu papel como homem, me significar como indivíduo na sociedade, como cidadão da sociedade, como marido, como, eh, como namorado, como companheiro, como parceiro, seja lá o que for, né? Faz ele, praticamente vai fazer a pessoa entender até o motivo porque ela tá ali, né? É, Porque, né, foi alguma agressão, foi alguma violência que levou ela a estar naquele espaço, né, isso, presa. E isso. aí ali ela vai fazer uma, como se diz assim, uma análise. É, Ainda mais porque em grupo, é em né? grupo, é em grupo. E assim, a gente tem que partir do princípio de que muitas dessas pessoas têm uma compreensão do que aconteceu muito diferente do que a justiça teve, Ah, tá. né? Então, ele chega lá, muitas vezes, a compreensão que ele tem do fato, não sei se na maioria das vezes, mas em boa parte das vezes, é de que não há uma culpa. Ah, entendi. Né, então por isso que eu tô dizendo, ele chega com uma percepção muito individualizada mesmo, Uhum, do fato uhum. que ocorreu, que está levando ele a ter que frequentar estes grupos semanalmente. Então isso também faz parte do estágio. Né? Então a gente precisa, obviamente, compreender, porque nós, como psicólogos, não podemos, em hipótese alguma, emitir nenhum tipo de julgamento. Uhum. Então a gente precisa compreender a percepção deste homem e começar a trabalhar esses papéis, essa ressignificação do estar dele, né? Como indivíduo, como cidadão, como homem, né? E muitas vezes, realmente, a proposta a partir dessas intervenções, e de algumas dinâmicas específicas, é conseguir levar um outro olhar para eles, sabe? Tentar ajudá-los a compreender, esses aspectos e talvez até mesmo o próprio fato de outras perspectivas. Porque ele chega ali com uma perspectiva só. Eu acho que ele tá certo. É, ele Se acha que agrediu e tal, né? né, há uma justificativa, Uhum. né, sempre existem, ou quase sempre existem justificativas para agressão, né, e então é nesse sentido que eu digo, não vamos olhar e falar: "Olha, você está certo ou errado", vamos entender o seu Por lugar, que que agiu daquela né, forma, vamos né? compreender o sentido de tudo isto, Uhum. né, e aí a gente faz e esse grupo ele é muito interessante, porque são homens que estão todos ali em função da mesma questão. Claro que a gente tem os nossos grupos de outros tipos de condenação, mas, Uhum. focando mais nessa ideia dos homens, que foram condenados em função de violência contra a mulher, violência doméstica, existe ali um processo que a gente chama que é de identificação.
Então, um ouve a história do outro, Então, por isso que eu né? falei se era em grupo, porque é interessante, É, né, essa troca sim. porque eu imagino assim, muito tempo, assim, analisando um pouco, né, esse aumento de violência, tudo. Uhum. Eu falei: "Gente, as campanhas tinham que focar mais nos homens. Por que que os homens estão tão violento? Porque se a mulher, quando acontece alguma coisa em casa com o marido, ela tem uma amiga para desabafar, ela, né, ela recorre a alguém. O homem não. Como que ele vai chegar num bar cheio de amigo dele? Ô, levei né, minha mulher me traiu. Não vai fazer isso. Ô, minha Uhum. mulher tá gastando meu dinheiro, não sei, né, os motivos, assim. Então, eu acho uma dificuldade do homem, já nasce, né, com essa dificuldade de se expressar, É uma questão estrutural não mesmo, é? né? E aí É, chega assim, ainda tem o machismo, né, que já muito, cresce junto ali, muito. às vezes acompanhando Uhum. dentro de casa. É. Então eu sempre achei que as campanhas hoje de esclarecimento, deveria focar um pouco mais no homem. Os homens precisam procurar atendimento, né. Aí eu fiquei sabendo desse projeto, eu achei muito interessante, porque a gente pensa, o homem vai lá, bateu na mulher, foi preso. Só preso? Não, então está sendo trabalhado. Uhum. Muito bom. E vocês têm algum perfil das pessoas, desses homens? Assim, então, faixa etária, alguma coisa? Não, não Faixas tem. etárias diversas, eh, são perfis, assim, diversos, o que muitas vezes os une, digamos, os une no sentido, o que eu possa compreender como sendo algo similar ali. Talvez a condição socioeconômica, Que é eh, mais que é mais baixa. baixa, Uhum. eh, e o fato de terem agredido alguém. Ah, Isso tá. é que, digamos assim, é o que mais se aproxima entre Uhum, eles, né. uhum. Eh, e aí, assim, essa é uma ideia que acho ela muito interessante por vários motivos, né, que eu já estou explicando, mas o principal deles é de que esse indivíduo, se ele frequentando estes grupos, né, se ele tiver realmente ali uma frequência assídua, não faltar, né, ele pode ele não necessariamente ele vai ser preso, Ah, entendeu. tá. Então, digamos que é uma segunda via. Abate um pouco ali É uma segunda via para Uhum. poder, sabe, assim, é lógico que isso não poderia acontecer: "Ah, vamos te dar uma oportunidade", e assim, deixar uma coisa solta, Aham, isso. né. Então acho que é por isso que essa importância da continuidade dele naquele grupo, né, porque o nosso trabalho ali é realmente ajudá-lo nessa questão da responsabilização, E né, da compreensão do próprio ato, e como é que é né. a receptividade deles, assim, que você percebeu do primeiro momento e, assim, depois, durante Tá. o estágio? É muito comum, assim, de uma maneira geral, uma recepção ok, assim, mas é muito comum que algumas pessoas, talvez em função até da própria, não compreensão do que ele está fazendo, embora ele saiba: "Ó, você vai ter que frequentar um grupo, etc, etc, com alunos Uhum. do Unifeg, etc, etc". Mas assim, quando eu digo não haver uma compreensão, estou aqui, tá, e agora? O que que eu faço? O que que o outro irá fazer? Então essa compreensão de si, né, que falou: "Qual é o meu lugar aqui? Qual é o meu papel aqui?", ele vai tomando para si com o passar dos encontros. Aham. Mas assim, até em função disso, a gente encontra uma certa resistência e às vezes, assim, de maneira explícita ou não, de maneira mais camuflada, uma certa hostilidade. É isso que eu imaginei. É, mas tudo isso é trabalhado, né, tudo Uhum. isso como disse, né, a gente não pode, isso é um aspecto que a gente ensina para os alunos logo cedo, cuidado para não misturar as suas questões Isso, pessoais, tem que ser né, bem. cuidado, um cuidado, assim, absoluto para não emitir um julgamento a partir do que acha ou deixa de achar, porque isso não pode entrar no jogo, Uhum. E teve algum entendeu? caso, assim, que chamou mais atenção, que a pessoa chegou, fez esses encontros, mudou a percepção dela? Ah, são muitos casos de que indivíduos que vão,
ganhando essa consciência, Aham. né, do ato, da própria condição, né, do lugar dele em relação à mulher. Porque quando eu falei mais cedo, né, quando eu digo o lugar do indivíduo como marido, eu também tenho que pensar dele, porque às vezes ele nem vai mais retornar com essa mulher, Uhum. né? Eles separaram ou foi uma situação específica, mas o ponto que eu quero chegar é que esse indivíduo ele também precisa ressignificar o seu lugar em relação à mulher, independente de quem seja. Aham. Então, se é companheiro, não é, se é a pessoa ali Até que ele para um próximo encontrou, relacionamento justamente, para um não próximo cair, né? relacionamento, e assim, de uma maneira geral, né? Eu Uhum. acho que esse, essa, é, é, essa ressignificação mesmo do lugar dele, né, como homem em relação à mulher, ele é de extrema relevância, né? Porque a gente não pode só ficar trabalhando ele em relação a companheiro ou ex-companheiro. Tem que ser ao todo, É o geral. todo, né? Sandro, na sua opinião, assim, hoje muita da violência, tem muita misoginia, Misoginia, mis, misijon, mis, misoginia, 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 né? É um termo novo que a gente novo. até não consegue falar. Uhum. Mas, assim, na sua opinião, assim, como a gente deve tratar isso em casa, com os filhos pequenos, o adolescente, né? Eu observo muito, assim, pessoas mais velhas, mais antigos, dependendo da educação que teve, parece que traz isso, né? Traz. E aí, para não continuar repetindo, o que a gente pode fazer para os nossos filhos? Uma orientação para mulheres também, para as meninas, para os meninos, né? Às vezes a gente vê de pequenininho querendo bater na irmã, porque é menina, mais fraca, né? Aí ela chorona, vai lá falar para a mamãe, e já começa Uhum. ali, né? Uhum. Então, o que a gente, como pais, pode fazer? Então, essa é uma questão muito delicada. Porque a gente pode olhar disso de várias perspectivas. Mas o que nós sabemos, né? Que assim, do mesmo jeito que estamos tendo avanço em relação a essas questões estruturais em relação às mulheres, a gente sabe que também existe eh, alguém que vai olhar para tudo isso e falar assim: opa, não, né? Vamos retomar as coisas, vamos deixar cada um no seu lugar. E aí que eu me preocupa, Uhum. porque assim, que lugar é este? Um tá mais alto que o outro, sabe? Um está à frente do outro, um está ao lado do outro, estão frente a frente, um tá no primeiro andar, o outro tá no térreo, né? Então, assim, acho que ter essa percepção, né, de que eu tenho até uma questão que eu converso com os meus alunos, que é uma ideia que me preocupa um pouco, né? A gente fala assim, sempre do achar a cara metade, Uhum. né? Então eu não compartilho muito dessa ideia. Eu acho que cada um é inteiro. Então a gente tem que ser com o outro e não para o outro. Isso. Então, se eu sou para o outro, eu já me coloquei numa condição que muitas vezes pode beirar ou ser a própria submissão, É a submissão, exatamente. né? Então, isso é uma questão estrutural, Uhum. isso vem vindo ao longo dos anos. Eu entendo que há muitos avanços nesse sentido, né? De, olha, qual é o lugar da mulher na sociedade? Vamos pensar isto realmente, né? Então, esse lugar, ele é um lugar em que o outro, como diz o exemplo que eu falei agora há pouco, né? Para ficar uma coisa bem geral. Esse é um lugar em que alguém está acima, né? Se está acima, mas o que significa esse outro estar acima, né? Então, por que que tem que ter esse olhar, né? De cima para baixo? Não É, porque sei. até uns Hum. anos atrás, o papel da mulher na sociedade era procriar. Uhum. E tem muita gente que ainda acredita nisso até hoje. Né? Tem pessoas, eu já ouvi, né? Recente. Ah, não, eu trabalho e você fica em casa cuidando dos filhos e da casa. Isso, E a mulher aceita. aceita. Por isso que eu acho que é um assunto um pouco delicado, É. mas eu entendo que isso entra muitos aspectos da própria estrutura social,
né? Então, isso vai envolver desde a educação, da própria condição da família, da própria condição social, né? Então, vem vindo muitas vezes de geração em Então, geração, exatamente. né? E os filhos vão só reproduzindo Aham, aquele mesmo modelo, né? Que isso. o pai, né? Então, assim, assim, rapidamente, né? Mudando o olhar. Porque isso é um papel em que, obviamente, também diz sobre o homem. Mas em que Uhum. sentido? Ter uma consciência, falou, peraí, eu vou repetir isto? Né? Eu estou só repetindo o que está sendo dito, o que eu estou presenciando ou experienciando desde a minha infância? Ou em algum momento eu posso olhar para tudo isso e pensar, opa, não vou repetir Chega, isto. é verdade. Então, eu acho que Uhum, assim, ter isso é importante, porque acho hum, que é uma luta de todos. E eu entendo que o termo é luta mesmo, justamente porque, como eu te disse, né, já existem muitos avanços, né? Existem muitos movimentos para tentar, olha, vamos no mínimo tentar te mostrar uma outra perspectiva. O que que você acha? Sabe? Ó, vamos pensar numa outra possibilidade. Vamos tentar conseguir um outro olhar. Vamos ampliar a consciência em relação a algum aspecto que tá muito da ordem do subjugado, do submisso, né? E aí a gente pode entrar em assuntos, né, assim, sem expandir muito isso, porque, como eu te disse, do mesmo jeito que está tendo um avanço, algumas pessoas estão puxando para outro lugar. E muitas vezes a própria mulher, ela fala, não, eu quero ficar aqui mesmo. Eu sim, eu é. quero Ah, eu ficar cresci pra eu casar e cresci ter para filho. casar, para ter filhos e Pronto. para cuidar da casa. Ué, então, A escolha a dela. escolha é dela. Só que ainda assim, nós, né, a gente precisa ter até um certo cuidado, né, que quando a gente vai olhar para tudo isso, obviamente, de forma alguma, o objetivo não é invadir, interferir na vida de Uhum. ninguém, né? Acho que quando a pessoa procura o psicólogo, procura o psicólogo porque eu estou sofrendo abuso. Opa, vamos falar sobre Aí é isto. outra coisa. Aham. Né? Vou procurar o psicólogo porque eu sinto que estou me colocando num lugar, como eu disse agora há pouco, que estou sendo subjugada, que eu estou sendo submissa, que são duas coisas Uhum. diferentes. Opa, vamos falar sobre isto, entende? Porque nós, como psicólogos, não podemos ir na casa da pessoa e falar assim: olha, estou daqui onde eu estou, me parece que o seu lugar é esse. Verdade. Não, a gente não Não pode tem fazer isso, como, é. né? Só que a gente pode, obviamente, trabalhar em questões mais sociais. Onde é que a gente vai entrar, se formos chamados, a Uhum. proposta que a gente pode fazer, né? Porque assim, o que é inadmissível para nós? Violência, Isso. tá? Isso pra gente é Para o inadmissível. resto tudo dá jeito, né. Porque assim, Mas chegar no ponto da violência acho que é uma das piores coisas, né, que pode acontecer num casal, né. para um casal, para uma É perda relação, do respeito, autoestima, pra tudo, né, da né? vítima. E assim, existe, como acho que a maioria das pessoas sabem, não existe só violência física, É, é verdade. né? Existe a violência psicológica, né? Pior. E ela, às vezes, ela é brutal, né? O outro, ele acaba se colocando num lugar de para o outro, que é o que eu falei, a diferença de Uhum. com o outro ou para o outro. Quando ele se coloca para o outro, quer ver que ele já fica ali, ele fica à mercê. Ela, no caso, né, que é muito maior, o volume de mulheres, É. ficam na condição de à mercê do outro, né? E se o outro já tiver uma tendência a ter um comportamento mais violento, independente do tipo de violência, este outro vai entrar nessa história dessa forma. Sim. E aí se constroem, né, que o termo acho que nem não é muito adequado, mas o que me veio agora, se constrói uma relação abusiva, unilateral, onde só um é beneficiado. E você acha que ultimamente tem aumentado esse tipo de relacionamento ou as pessoas estão mais Eu acho que as pessoas estão mais atentas. atentas, assim? Elas Já estão mais termina atentas. num Elas estão mais atentas, porque esse tipo de violência ele sempre existiu, mas era muitas vezes camuflada ou uhum. pior, era visto como algo Normal, aceitável, normal. adequado, Uhum. aceitável. Até que a mulher olhou para tudo isso e falou assim: "Opa, não é não.
Chega. Chega. Nossa, mas é isso aí, vai dar outro podcast. Dá outro podcast, com certeza, pra gente falar Não, já falar sobre fica isso. aqui E o é um tema que eu gosto convite. muito, Ai, inclusive. jura? Nossa, então Gosto. fechou, pronto. Uhum. Já fica convidado. Sim. Ô, Sandro, e tem mais alguma outra informação que você quer passar pra gente? Tem. A gente também, falando nisto, né? A gente está terminando um projeto que deve dar, que não é mais um projeto, né? Agora já é algo mais dentro da realidade. A partir da semana que vem, a gente vai começar a desenvolver um grupo para atender mulheres vítimas de violência. Nossa, que bom, hein? É. E elas também pelo fórum? Não, aí a gente vai pegar outros caminhos, Uhum, né? pra Que aí é o chegar caminho nessas social vítimas. mesmo, Ah, tá. tá? Para conseguir chegar até essas mulheres, né? Uhum. Porque muitas vezes elas, em função do medo, da não compreensão, né? Elas Vergonha. vergonha e por aí vai, elas não chegam até a gente. Então a gente Aham. vai tentar uma forma de tentar chegar até elas Nossa, que de bom. maneira, como disse, extremamente não invasiva, Uhum. respeitosa, né? Compreendendo os limites de cada uma, Sim. mas a ideia é que a gente estruture muito, de uma maneira rápida, um grupo para a gente poder falar sobre isto, Que ótimo, né? né? Então, acho que ter essa escuta, porque assim, às vezes eu falo isso para os meus alunos, né? Os homens, eles já têm a escuta deles. Uhum. Eles têm que frequentar este grupo. Isso. E as mulheres estão sendo ouvidas por quem? Quem é que está acolhendo? Quem é que está ouvindo, né? Deixa eu entender o que Uhum. houve, a sua compreensão disso tudo. Então, a Unifeg, a gente também pensou nessa ideia, falou assim, opa, a gente Vai precisa fazer chegar pras até essas mulheres. pessoas. Que Senão elas coisa vão boa. continuar por aí. Onde? É. Não sei. Suas Uhum. casas, talvez, né? Escondidas, com É. medo, Isso, né? verdade. Envergonhadas, como você disse. Até para retornar à vida, né? Porque eu né, não sei, imagino assim, deve ser um rebuliço tão grande, porque aí Uhum. você perde praticamente a tua casa, Sim. a família, É. aí sai com uma mão, geralmente mulher, né? Uma mão na frente e outra atrás, e aí ela vai recomeçar como, né? Quebrada por dentro. Sim. Então o papel de vocês aí vai ser muito bom para Sim. todos. Vai dar certo. Ó, Sandra, então gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom saber desses 2 projetos, Pagospé, né? A sociedade toda só tem a ganhar. E quero deixar o convite para uma próxima entrevista aqui sobre esse bate-papo, que eu acho que vai gerar muita coisa boa, viu? Adorei. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Eu viu? que agradeço mais uma vez e estou à disposição. Você traz os temas e a gente vai se Ai, que organizando. ótimo. Não, agora ficou Tá certo. bom? Obrigada, viu? Obrigado.